A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Sérgio Silveira, do Ministério Graça Plena. Nós estamos, mais uma vez, falando a palavra de Deus no nosso culto de ensino. E o objetivo desse culto, nos últimos tempos, tem sido falar sobre escatologia. E os irmãos têm acompanhado comigo uma série de estudos dentro do livro de Apocalipse, dentro desse tema. Então, mais uma vez, estamos aqui falando sobre o assunto. Sexta passada, nós começamos a falar sobre o arrebatamento da igreja. E nós falamos uma primeira parte e hoje nós pretendemos concluir esse estudo. Então, antes de continuar, só recapitulando aos irmãos, que lá no nosso ministério, no Ministério Graça Plena, antes mesmo desse problema da quarentena começar por causa do Covid-19, nós começamos uma série de estudos toda sexta-feira falando sobre o livro de Apocalipse. Nós falamos sobre os sinais da vinda de Cristo, nós falamos sobre a manifestação do anticristo e nós falamos sobre os terríveis eventos da grande tribulação. E sexta passada nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Hoje continua esse tema na parte 2. Antes, porém, eu gostaria de fazer um pequeno resumo do que foi dito na sexta passada. O que é o arrebatamento? Vamos clarear na nossa memória sobre o que significa esse evento bíblico. O arrebatamento é a trasladação dos vivos para se encontrar com Cristo nos ares e também é a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo. Esses receberão novos corpos, eles serão ressuscitados, saindo de suas sepulturas com um corpo de glória, um corpo semelhante ao de Cristo, e se encontrarão com Cristo nos ares, juntamente com aqueles que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento. E aqueles que estiverem vivos terão seus corpos mortais transformados em corpos imortais. E estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa bíblica. E o arrebatamento também é um evento, mas é um evento oculto ao mundo. É um evento para a igreja de Cristo que eu está aguardando desde que ele partiu, desde que ele ascendeu aos céus. Está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que mais de 500 irmãos testemunharam a ascensão do nosso Senhor aos céus. Ele subiu, eles ficaram olhando, ele foi oculto por uma nuvem. E dois varões se colocaram do lado deles, dois anjos, dizendo que aquele Jesus que eles viram subir aos céus também voltaria. Continuando, falando sobre as consequências, eu não comentei isso na aula anterior, eu gostaria de comentar agora. A consequência principal é que no mundo, muita gente vai desaparecer ao mesmo tempo. Isso vai gerar um caos. Então pessoas vão estar dirigindo, pessoas vão estar pilotando aviões, irmãos vão estar operando máquinas pesadas, fazendo atividades de risco, dirigindo, mas o Senhor vai raptar a sua igreja. E vai ser um abrir e fechar de olhos. De repente carros vão ficar desgovernados, aviões vão ficar sem pilotos, navios vão ficar sem seus comandantes, os trens que ainda utilizam o maquinista vão ficar sem ele, máquinas pesadas, guindastes. Imagina a quantidade de desastres que vai acontecer no mundo. Vai ser um caos. Então, muita gente vai morrer por causa desses eventos. Vai ser vai ser uma violência em relação ao planeta. Jesus vai arrancar o que é dele. Simples assim. E o mundo vai sofrer as consequências disso. Muita gente importante também vai ser arrebatada. Então, o mundo vai passar aí por um caos. A primeira explicação que vão dar sobre os eventos é de que essas pessoas foram abduzidas por extraterrestres, por exemplo. E a nossa cultura pop, a nossa cultura popular, aceitaria muito bem esse tipo de explicação. Que outra explicação o mundo daria? Aqueles que tiverem o desprazer, o infortúnio de ficar na vinda do Senhor, no arrebatamento da igreja, talvez expliquem para aqueles que estão aqui o que houve de fato.
Mas a voz mais forte vai ser a voz do anticristo, a voz da mídia, a voz dos jornais, a voz das redes sociais, que vão dizer que houve aí um povo que estava aqui na Terra e esse povo foi tirado por habitantes de outros planetas. Talvez. Não sei, é apenas uma conjectura. Agora, consegue imaginar o que vai acontecer nas grandes cidades, no trânsito, o número de acidentes, queda de aviões, enfim. É só usar a imaginação que você vai ver que vai ser um evento violento para o mundo, mas para a igreja é o momento da sua vitória. Então, irmãos, continuando com o nosso resumo, o arrebatamento é o rapto da igreja. Harpazo, em grego, ou harpazo, é a tirada da igreja. É o rapto. É arrebatar com força, tirar com força. Tirar algo para si. É isso que o texto original quer dizer. Nós comentamos isso na sexta passada. Agora, nós respondemos também por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Muitos homens de Deus, muitos pensamentos, vamos dizer assim, escolas teológicas, acreditam que a igreja vai até o meio da grande tribulação. Outros acreditam que a igreja só vai ser arrebatada no final dos 7 anos, passando por todos aqueles eventos catastróficos que estão registrados no livro de Apocalipse, como as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas e os 7 selos, os cavalos, 4 cavalos do Apocalipse, enfim, todos os eventos catastróficos que ali estão registrados, a igreja vai estar aqui para perecer junto com o mundo. Para mim não parece fazer muito sentido, né? Mesmo porque essa interpretação ela não casa com as profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. Elas não batem. Entenderam? Então, o que funciona? Funciona com a igreja fora daqui. Porque, na realidade, existem algumas passagens bíblicas que não corroboram essa ideia de arrebatamento no meio ou no final da grande tribulação. Vamos a elas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, está escrito: Jesus nos livra da ira futura. Entendem? E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, está escrito: Deus não nos destinou para a ira. O outro motivo, irmãos, é que Deus vai tratar com 2 povos apenas durante a grande tribulação. O primeiro deles é o povo judeu, é o povo de Israel, que será purificado na grande tribulação para poder receber o seu Messias, que é Jesus Cristo, e entrar para o reino milenial. O milênio de Cristo, o governo literal de Cristo na terra, que vai durar 1000 anos. Então, antes desse encontro entre Jesus e os seus irmãos, Israel terá que passar pelo dia da angústia de Jacó, como está escrito lá em Jeremias 30, verso 7. E também, irmãos, a grande tribulação é um evento onde Deus vai tratar com a humanidade. Deus vai tratar com a humanidade ímpia, com os não cristãos, com as gentes de todas as nações, que na Bíblia são chamados de gentios. Então a ira de Deus vai se derramar sobre as nações. Deus fará um julgamento. É dia de juízo. A Bíblia diz que é dia de juízo, é dia de trevas, é dia de destruição, e é o próprio Senhor que vai promover essa destruição no mundo, porque é o dia da sua vingança. Ok? Então, irmãos, Deus vai agir no mundo como agiu no Antigo Egito, por motivos diferentes. Lá no Antigo Egito, Deus ia tirar Israel de lá. Então o povo de Deus tinha crescido, estava escravo de Faraó. Deus levantou Moisés para tirá-lo de lá. E a maneira que Deus encontrou de demonstrar seu poder, sua glória, sua força e o juízo sobre o Egito foi ao envio das 10 pragas. E da mesma maneira Deus fará com o mundo no futuro. Não com um país apenas, mas com o planeta inteiro. E a sequência de eventos será muito mais terrível, como já foi falado durante a exposição que nós fizemos sobre a grande tribulação. Uma coisa importante, lembrando sempre aos irmãos, sobre a nossa identidade. Irmão, tenha em mente uma coisa. Você e eu, nós não somos, a Igreja de Cristo não é brasileira, ela não é americana, ela não é europeia,
ela não é asiática. A igreja de Cristo, ela é um povo separado. Nós não somos judeus. Em Cristo Jesus não há grego, não há cita, não há bárbaro, não há homem, não há mulher, não há macho, né, irmãos? Não há fêmea. Em Cristo Jesus somos todos iguais. Então a igreja, ela é tirada do mundo, de diversas nações. Diz assim a palavra em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Porque foste morto e compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Ou seja, essa é a igreja. É um povo misturado. E a palavra diz que Deus vai tirar gente de toda parte. Deus tem, em todos os povos e etnias, Deus tem seus salvos. Cristo tem seus salvos. E ele vai tirá-los de lá. Tirá-los da nação. Inclusive, irmãos, voltando aí até para a etimologia da palavra eclésia no grego, são aqueles que são tirados para fora. Ou seja, são retirados de algum lugar para fora. São livres de alguma coisa. Então, a eclésia é a congregação. É tirada de um todo maior para fazer parte de um outro grupo. É um outro conjunto de indivíduos. Então, a igreja, a Bíblia, melhor dizendo, ela narra a história de 3 povos. Israel, os gentios e a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um mistério oculto aos profetas do Antigo Testamento. Irmãos, então, voltando, né, para o estudo de hoje, eu queria dizer para os irmãos que hoje nós vamos falar sobre 3 tópicos que eu separei aqui para conversar com os irmãos nesse culto de sexta-feira de ensino. Primeiro tópico são perguntas, né? Então vai lá a primeira pergunta que nós vamos responder esta noite. Quais as condições para sermos arrebatados? Em que condição o crente tem que estar para subir com Cristo? Quando Jesus voltará a arrebatar a sua igreja? Para arrebatar a sua igreja? E a terceira pergunta: qual é a mudança que tem que ter no mundo, na geopolítica, no relacionamento entre as nações, antes do arrebatamento? Porque a Bíblia diz que o anticristo já estará no mundo antes do arrebatamento. A igreja, o povo de Deus, vai reconhecer esse homem, esse líder das nações. E pela profecia bíblica, ele se levanta no Império Romano ressurreto. O antigo Império Romano vai ressurgir. E esse império vai ser governado por um líder. A igreja vai pegar o comecinho disso, mas ainda não é a grande tribulação. E quando isso acontecer, irmãos, Cristo estará às portas para buscar o seu povo. Mas haverá uma mudança no mundo e nós vamos falar sobre isso hoje também. Então, irmãos, quais são? Então vamos ao estudo, né? Continuando o nosso estudo. Quais são as condições para sermos arrebatados? Vamos ler a palavra do Senhor. Aqui está lá em Mateus 24, a partir dos versículos 37 em diante. Está assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Vou parar aqui no versículo 40. Então, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que, pela palavra de Jesus, o mundo seguirá uma normalidade. Então ele compara, né, o mundo com os dias de Noé. A situação atual com a dos dias de Noé.
Então ele diz o seguinte, que eles não prestaram atenção na construção da arca, os antediluvianos, não prestaram atenção na palavra de Deus, viveram vidas normais, comuns. Nada dessas coisas que foram ditas aqui são pecaminosas em si mesmas, mas indica que eles estavam voltados apenas para as coisas dessa vida. Indica uma falta de espiritualidade. Se preocupar só com comida, se preocupar só com bebida, se preocupar só com o casamento, mostra um mundo seguindo o seu curso. Então, na ocasião que Jesus voltar, o mundo estará seguindo o seu curso. Normal. E, de repente, Jesus vai se manifestar para a igreja e levar a igreja, e a ira de Deus vai cair sobre o mundo. Porque a grande tribulação começa exatamente após o arrebatamento da igreja. Porque Deus nos livrará da ira vindoura, como diz a palavra. Então, irmãos, ainda falando das condições para sermos arrebatados. Então, tem algumas passagens bíblicas que eu quero comentar com os irmãos sobre o assunto. Está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Paz com todos. Eu não posso estar em guerra com o meu próximo. Santificação. Eu não posso levar uma vida voltada para as coisas terrenas apenas, satisfazendo apenas aos meus apetites carnais. Santificar é se separar para Deus. Aliás, a palavra original, kadosh, se não me falha a memória, ela tem a ver com cortar, separar. Ela tem a ver com separação. Santificação é separação. Separação do pecado e separação da vontade da carne, separação do conceito mundano. Porque a filosofia do mundo, como um todo, ela é projetada pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. E a filosofia de Deus, Pai, ela está nas Sagradas Escrituras e ela é diametralmente oposta à filosofia de Satanás. Também em 2 Timóteo 4:8 está escrito o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então aqui já temos algumas condições. Quais são? Temos que esperar a Jesus e amar sua vinda. Temos que estar em comunhão com Deus. E temos que estar em santidade de vida. Então a salvação, ela não é propriamente seguir uma filosofia ou uma religião. Salvação é comunhão com Deus Pai. Salvação é relacionamento entre o homem e Deus. Porque Cristo veio fazer a ponte. Cristo é a verdadeira religião. Porque religião no latim quer dizer religar. Vem do latim religare, que quer dizer ligar. De volta. Tornar a ligar. Porque o homem caiu no Éden. Se separou de Deus. Cristo veio fazer o oposto do que Adão fez. Adão provocou a separação entre Deus e a humanidade. Inclusive futura, né? E Cristo vem trazer essa junção. Nenhuma filosofia terrena, bondade humana, religião, qualquer outra coisa, doar seus bens, ajudar os pobres, ser uma boa pessoa, vai te ligar de volta a Deus, a não ser Cristo. Então, irmãos, é isso aí. Nós temos que andar conforme as Escrituras. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele responde, o salmista: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Gente de uma palavra só, não é isso que ele quer dizer.
Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, ou seja, não é agiota, né? Nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então o salmista, ele diz, quem habitará o teu santo tabernáculo? No teu tabernáculo. Ou seja, ele está se referindo à referência de santidade que ele tinha no Antigo Testamento. Mas isso é válido. O tabernáculo, na verdade, o tabernáculo de Deus é nos céus. O tabernáculo terreno é uma cópia. O que Deus deu a Moisés, revelou a Moisés, foi uma planta que é a cópia do tabernáculo celestial, como está registrado lá no livro de Êxodo. Mas quem habitará lá? E o salmista ele está dizendo, ele está se referindo exatamente ao tabernáculo celestial, não ao tabernáculo terreno. Ele está dizendo, quem habitará no teu santo monte? Onde tu estás? E ele dá uma série de características que a pessoa tem que ter, né? Então, irmãos, isso equivale a andar segundo as Escrituras. A verdade, tem 10 características listadas nesse salmo que eu registrei aqui. Então, aquele que anda com sinceridade, e é a qualidade de ser transparente e honesto, sem fingimento. É difícil, né, irmãos? É difícil esconder as nossas verdadeiras intenções. É difícil não ser honesto, muitas vezes, em certas situações. Mas o crente tem que pagar o preço de ser honesto. Porque você vai se tornar uma pessoa confiável. E pessoas confiáveis estão cada vez mais raras. Aquele que pratica a justiça. Não adianta apenas eu conhecer a justiça. Eu tenho que praticá-la. Não adianta eu dizer o que é certo. Eu tenho que fazer o que é certo. Então ele fala de prática. Aquele que fala a verdade segundo o seu coração. Ele quer dizer o que com isso? A pessoa que não finge. Que sente uma coisa e diz outra. Aquele que despreza o mal. O mal, irmãos, muitas vezes a gente pensa no mal como algo totalmente reprovável pelas pessoas. Mas às vezes o mal é uma situação em que parece boa, mas o seu próximo vai ser prejudicado. Então, situações em que teu próximo vai ser prejudicado, ainda que pareçam boas, você tem que desprezar, porque é mal. Quer um exemplo? Vamos tomar algo que é notícia todo dia: corrupção. Qual o problema da corrupção? A corrupção, além de ser um roubo, ela prejudica uma nação. A corrupção, ela faz com que os mais pobres não tenham mantimento em suas casas. Ela faz com que pessoas morram de fome. Ela faz com que pessoas padeçam ou pereçam por não ter socorro médico. Ela faz com que pessoas sejam assassinadas e mortas, assaltadas, roubadas, pilhadas, sequestradas, em plena via pública, em plena luz do dia, como eu vi um dia desses na televisão. Em pleno meio-dia, o sujeito sequestrando um carro de luxo. Então, irmãos, ela faz isso. Ela permite que não haja dinheiro para a saúde, que não haja dinheiro para a segurança, que não haja dinheiro para programas sociais, porque pessoas desonestas desviam o que é por direito do povo de uma nação. Isso é uma forma de corrupção. Existem outras, mas essa é muito danosa, porque com um ato só de corrupção, que uma pessoa vai lá e se apropria de algo, ou um grupo de pessoas, ou uma classe, ou algo que... ou um grupo social que se apodere da riqueza da nação de forma ilícita, ele promove a miséria. E isso não é divino. Não é essa a vontade de Deus para a humanidade. E essas pessoas vão prestar contas ao Criador por causa dos seus pecados sociais. Porque eles acabam sendo mais graves até do que os pecados individuais. Porque milhões de pessoas são prejudicadas por atos como esse todos os dias. Aquele que honra os que temem ao Senhor. Ou seja, meus amigos, os meus melhores amigos, são os meus irmãos na fé. E eu vou honrá-los em detrimento aos que estão de fora da igreja. É isso que a palavra diz. Aquele que jura mesmo com dano seu, mas não muda. Ou seja,
Eu faço uma promessa para alguém. Aí lá na frente eu percebo que eu não vou conseguir cumprir essa promessa, que eu vou ser prejudicado. Mas como eu tenho uma palavra só, eu vou lá e cumpro. Mas não é esse muitas vezes o nosso proceder. Não é mesmo? Então é algo para nossa reflexão. Veja, quem habitará no seu santo tabernáculo? Aquele que pratica a justiça, aquele que se desvia do mal, aquele que ama o próximo como a si mesmo, né? Perfeito. Irmãos, ainda falando sobre isso, acho que eu não terminei, né? Ainda tem o item 7. Eu fui até o 6, achei que tinha terminado. Então vamos lá. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Eu acredito que está se referindo não a bancos, não ao sistema bancário. Porque a própria palavra diz que se você deposita dinheiro na mão de um banqueiro, lembra da parábola? Você tem que ter o seu dinheiro recebido depois com juros. A remuneração do capital, ela não é pecado. Na Idade Média, a Igreja Romana se confundiu com a questão da usura. Usura é quando você empresta dinheiro, por exemplo, num país como o nosso, que já tem uma taxa de juros alta, você diz assim, olha, você está precisando de 10 mil? Eu vou te emprestar 10 mil, mas no mês que vem eu quero 20 mil. Isso é usura. 100% de juros em um mês. Normalmente, essas situações se dão com pessoas que caem na mão de agiotas. Pessoas que têm dinheiro, emprestam e cobram taxas extorsivas pelo pagamento dessa dívida. Às vezes é impossível que a pessoa consiga pagar o empréstimo que fez. Muitas vezes a pessoa acaba apanhando, acaba até sendo morta por lidar com gente assim. Então, o cristão, ele não segue esse caminho. Muito pelo contrário. Aquele que não recebe suborno contra o inocente. Então, olha, imagina a situação. Uma coisa bem simples, irmãos. Acho que todos nós já passamos por isso. Você é convidado, por exemplo, pelo Ministério do Trabalho a depor. Porque um colega de trabalho seu, contra a empresa X, entrou com uma ação. Aí seu colega te liga e diz assim, olha, veja bem, eu fui prejudicado lá na empresa. Você diz, mas como assim? Eu trabalhei com você 10 anos e nunca vi você sendo prejudicado. Então, olha, se você mentir a meu favor, eu te dou uma parte. Esse é suborno. Porque a empresa, ela é inocente. E essa é uma forma comum. Muita gente mente em processo trabalhista para o outro ser beneficiado. Aqueles que estiverem preparados. O que é estar preparado, irmãos, para ser arrebatado? É viver com Cristo todos os dias. É viver praticando a justiça, é viver buscando a santidade, é viver buscando em comunhão com Deus. Não é viver uma vida semelhante àquela que viveram os antediluvianos. Só focado nas coisas da vida. Irmãos, isso é um perigo. Nós vivemos dias difíceis no nosso país. Nós vivemos dias difíceis para ganhar nosso pão, para manter nossos empregos. E às vezes, irmãos, a gente fica horizontal. A gente fica só olhando para as coisas dessa vida. Esperar Jesus não significa que você vai abandonar as suas responsabilidades nesse mundo, mas você vai estar com os olhos nos céus. Você vai estar esperando ele voltar. Você não pode ser totalmente consumido por esse dia a dia. Sabe, irmãos? Acorda cedo, vai trabalhar. Agora não, está em quarentena. No máximo você está trabalhando remoto. Eu digo para os irmãos, eu estou trabalhando remotamente, né? Ou home office. Você trabalha mais do que quando você está lá. Porque você é monitorado, porque você tem muitas atividades, te passam muitas atividades. Toda hora você está em conferência, toda hora você está num call, né? Numa chamada de vídeo, falando com equipes, às vezes até de 10 pessoas ao mesmo tempo. E muitas vezes você não consegue levantar da cadeira para ir ao banheiro. Atrasa teu almoço e muitas vezes quando você se levanta da cadeira, já anoiteceu e você já fez mais horas de trabalho do que você faria normalmente se estivesse na empresa. Então, irmãos, você tem que estar preparado.
E se você se deixar levar por esse dia a dia, você não vai ter tempo de orar, você não vai estar com a mente voltada em Cristo, você não vai estar prestando atenção naquilo que você está fazendo. Imagine Jesus voltando e você sendo pego em falta. Você fica. Irmãos, eu não estou dizendo que a salvação ela é algo que você possa perder com facilidade. Estou dizendo que o arrebatamento é um prêmio para quem estiver vigiando. Os irmãos entenderam? É um prêmio para a igreja vigilante. E o 10º item é aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Para você ser inocente, como diz o Salmo, você tem que estar com as suas vestes espirituais limpas. O Novo Testamento, ele usa uma linguagem um pouco diferente, né? A gente vê as vestiduras lavadas no sangue no livro do Apocalipse. Mas nas cartas de Paulo, ele faz referência a que ele diz que Cristo purificou as nossas consciências das obras mortas, ou seja, dos pecados que nós praticamos no dia a dia, com o seu sangue. Ou seja, é o sangue de Cristo que remove os nossos pecados, que lava a nossa consciência, que lava as nossas vestes espirituais. Então, para que isso aconteça, irmãos, eu tenho que estar orando constantemente. Pequei, Senhor, tem misericórdia, me livra, me liberta. Eu errei, eu não vou praticar de novo. Porque para você alcançar a misericórdia de Deus, você tem que abandonar a prática. Você tem que demonstrar arrependimento sincero. Então, o arrebatamento é para os vigilantes e arrependidos. E aqueles que têm comunhão com Deus. Resumindo, no livro de Apocalipse, capítulo 22, do 12 ao 15, diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você quer entrar pela porta? Então nós temos que prestar mais atenção no nosso dia a dia, porque não sabemos o momento que ele vai voltar. O crente de verdade espera Jesus todo dia. Ele ama a vinda de Cristo. E amar a vinda de Cristo é uma das condições para ser arrebatado. Então, irmão, se eu não estou preocupado com a volta dele, se eu não estou preocupado, irmãos, com isso, como é que ele vai me arrebatar? Se eu não amo a vinda dele, para que ele vai me levar? Se eu sequer cogito que Jesus vai voltar um dia. Se eu vivo como se ele não fosse voltar. E tem outro, irmãos. O crente tem que estar esperando a morte também. Porque a morte pode pegar qualquer um desprevenido. Aliás, a morte não manda aviso. A morte simplesmente te pega, te ceifa. E no momento seguinte, se você é um cristão desleixado, como é que fica? Se você não exibe os frutos do Espírito, se você não anda na presença de Deus, como é que você vai ser salvo? Como é que a sua salvação vai ser confirmada? A outra pergunta que nós queremos responder com o tempo que nos resta, temos duas ainda a responder. Com o tempo que nos resta, é a seguinte: quando Jesus voltará para arrebatar sua igreja? Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem os anjos no céu, desculpem, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Abro um parênteses e fecho. Isso foi dito em Marcos 13, versículo 32. Antes da glorificação de Cristo. Antes da sua morte, antes da sua ressurreição, antes dele bradar, como ele bradou no Evangelho: Eis que é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Foi antes. Por isso que ele, o Filho, naquele momento não sabia o dia que ele ia voltar. Você jamais pode usar esse texto para negar a onisciência de Cristo. Essa é uma condição
provisória em que o Filho se esvazia da sua divindade, dos seus atributos incomunicáveis, porque Deus tem atributos incomunicáveis, que nenhuma criatura, anjo, seja quem for, por mais poderosa que seja, ele compartilha esses atributos com eles, que é a onisciência, a onipotência e a onipresença. Atributos desse tipo são incomunicáveis. Nenhuma criatura pode tê-los. E aqui quem fala é o homem Jesus, que se esvaziou a si mesmo. Depois que ele recebe todo o poder, ele certamente soube o dia que ele voltaria. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, a questão disso é o seguinte. Ninguém sabe. A igreja, no passado, e muitos movimentos até heréticos, erraram muito marcando a data da volta de Jesus. Então eu não quero citar aqui nenhum movimento para não constranger, tá bom? Não farei isso. Mas muitos marcaram a data de Cristo e se envergonharam, da volta dele e se envergonharam. Por exemplo, o que a gente pode afirmar, irmãos, é que o crente tem que ser inteligente. A palavra dá pistas sobre o momento da volta. Quer uma pista? O florescimento da nação de Israel, como está lá no livro de Mateus, capítulo 24. A figueira florescerá. Então, quando Israel é plantado de volta na Palestina, em 1947, 48, Jesus disse que a partir daquela data não passaria uma geração até que tudo se cumprisse. Se você fizer a conta, você vai ver que já é um idoso essa geração, de 47 para cá. Então, irmãos, o arrebatamento da igreja acontece no princípio das dores, profetizado por Jesus na passagem de Mateus 24. Nós estamos vivendo isso. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Século XX, nós passamos por 2 guerras mundiais. Certo? 70 milhões de mortos, pelo menos. Terremotos, maremotos, pestes, pestilências. Nós estamos vivendo uma agora. Tudo isso é sinal da volta de Cristo. As pistas estão aí. A figueira florescendo, esses sinais se cumprindo no mundo. Então, irmãos, tá terrível. Então, hoje mesmo nós vimos que no mundo existe uma briga, né, na geopolítica internacional entre Estados Unidos e China. Então, Jesus fala aqui em Mateus 24: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vai ficar muito pior. À medida que Cristo estiver se aproximando do arrebatamento da igreja, de arrebatar a sua igreja, as coisas vão ficando cada vez piores. É por isso que temos que estar apegados nele. É uma maneira até da igreja se despertar em eventos como esse. Olha, então, irmãos, a gente pode dizer o seguinte, que essas condições já se cumprem hoje no mundo desde o início do século XX, pelo menos. O próprio Martinho Lutero, na época dele, ele viveu no século XVI, acreditava que todos os sinais já estavam cumpridos, por causa daquilo que ele via no mundo, e comparando com o que a Bíblia registra. Na mente dele, os sinais já tinham se cumprido. Mas faltava um sinal importante, que é o florescimento da nação de Israel. A figueira florescerá. Esse sinal é chave, irmãos. Esse sinal é uma pista e tanto. Na nossa geração, com certeza, irmãos, verá a vinda de Cristo. Bom, olha isso. Então nós vivemos, irmãos, um período compreendido entre o arrebatamento da igreja, entre o princípio das dores e o arrebatamento da igreja. Entenderam? Nós estamos vivendo esse período, princípio de dores e arrebatamento da igreja. Então, o anticristo ainda vai surgir no mundo. Haverá uma necessidade
de um líder mundial. Mas a profecia bíblica diz que o mundo que o anticristo governará, ele vai ser geopoliticamente diferente do mundo de hoje. Então eu queria comentar com os irmãos sobre essa questão, tá bom? Então aqui nós vamos, na verdade, já para o terceiro e último tópico, sobre as mudanças geopolíticas que antecedem a manifestação do anticristo e o arrebatamento da igreja, tá bom? Então vamos lá. Nesse período entre o princípio das dores e o arrebatamento da igreja, o anticristo ele começa a se manifestar. E o mundo caminha, segundo a Bíblia, para que haja no mundo 10 regiões administrativas. A Bíblia diz que o mundo terá 10 regiões administrativas, 10 reis, e entre esses reis se levanta um, que é o líder de todos. Mas, irmãos, como é que é esse negócio? É o seguinte, havia na igreja de Tessalônica uma preocupação. Os irmãos acharam que Jesus já tinha vindo. Então a palavra diz que eles acreditaram nisso, acharam que Jesus já tinha vindo e eles tinham ficado. Por quê? Porque eles padeciam perseguições, porque eles eram martirizados e eles estavam achando que já estavam no fim dos tempos e na grande tribulação. Aí Paulo escreve a eles, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 4, dizendo o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Irmãos, aqui não é dia do Senhor. Dia do Senhor na Bíblia, aqui está mal traduzido, desculpem comentar assim, tá? Mas o dia do Senhor é o dia da ira. Esse é um texto do Antigo Testamento, são textos do Antigo Testamento. É a grande tribulação. Aqui no original é dia de Christos, é dia de Cristo. E o dia de Cristo é a manifestação dele para galardoar e arrebatar a igreja. Arrebatar e galardoar os seus salvos. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus não veio ainda. É isso que ele está dizendo. Ninguém de nenhum modo vos engane. Versículo 3 aqui do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Porque isto não acontecerá nem sem que primeiro venha a apostasia da igreja. E já vivemos esse tempo. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, irmãos, olha só. Sinais, vamos falar de sinais, né? E depois a gente volta a falar um pouquinho aí da manifestação aí do anticristo e das condições do mundo. Mas olha só. Tem a figueira florescendo. Agora nós vemos a época da apostasia da igreja. O que é a apostasia? É desviar da fé. A igreja vinha caminhando corretamente e muitos abandonaram. Isso não é pecado. A doutrina não é assim. Vão torcendo a palavra, vão torcendo a doutrina, vão se apostatando das escrituras, vão se apostatando da verdade, traindo a verdade revelada. E cada vez mais no mundo haverá falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores e falsas igrejas, porque é o tempo da apostasia. E depois, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, paramos por aqui nesse texto. Essa revelação do anticristo, então você vai ter um mundo em que a igreja está se apostatando. Então uma parte da igreja vai se desviar da verdade, a outra parte vai ser arrebatada. A parte que for fiel às escrituras e à vida de santidade, como eu disse nesse vídeo. Veja isso. Então, a partir dos eventos de nossos dias, podemos inferir pela palavra de Deus o que ainda resta acontecer para que o anticristo se manifeste e ocorra o arrebatamento da igreja e a consolidação do seu governo.
O principal desses acontecimentos, como eu já disse antes, é a transformação da atual configuração geopolítica mundial, tá bom? As 10 divisões, 10 regiões administrativas, tá bom? Então, há textos bíblicos que falam sobre isso. Quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 17, versículos 12 ao 14, você lê assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então eles vão governar junto com o anticristo, que é a besta política. Estes têm um mesmo intento: entregarão o seu poder à autoridade da besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Maravilhosa essa palavra. Falando ainda sobre a condição do mundo na ocasião da manifestação do anticristo. Veja isso. O que precisa mudar? O mundo precisa estar dividido em 10 regiões administrativas, com um líder cada uma delas. Com um rei, né? Ou um administrador, um primeiro-ministro, um governador. A Bíblia usou a linguagem da época, rei. Segundo Benjamin Barber, teórico político de renome internacional, ele disse o seguinte no livro dele: está claro que a democracia, como regime de governo particular do modo de produção da sociedade industrial, não se aplica mais à realidade contemporânea, nem se aplicará tampouco a quaisquer dos futuros econômicos pretendidos pelas duas tendências apontadas por Barber: ou o pré-industrialismo tribalista, ou o pós-industrialismo globalizado. O que ele quer dizer com isso? Pensa na Inglaterra, século XVIII, século XX, as nações industriais dominando o mundo, a era da manufatura, das fábricas, a revolução industrial. O que é pós-industrialismo globalizado? Quer dizer o seguinte: que a produção será controlada mundialmente. Antes cada nação produzia para si e exportava, mas o mundo globalizado fala de uma aliança comercial entre as nações. E em um mundo globalizado quer dizer o seguinte, que você tem que mudar a forma de governo. Olha só, os modos de produção de ambos exigem outros tipos de organização política, cujas demandas o sistema democrático não é capaz de atender. O que ele quer dizer com isso? Você precisa de um ditador mundial, você precisa de um líder mundial. Você precisa organizar isso aqui para que o comércio funcione. Entenderam a progressão lógica da economia mundial e da política mundial? Já se fala em organismos internacionais, Corte Internacional, ONU, Organização Mundial de Saúde, que está ditando para os países o que eles devem fazer a respeito da pandemia do coronavírus. Então, existe já ingerências internacionais dentro das nações. Isso já é um embrião de uma forma de governo totalitária que ainda há de vir sobre o planeta. Por que a democracia não é capaz de atender às necessidades de um mundo globalizado? Porque dá liberdades demais. Haja vista as crises financeiras internacionais que afetam a todos no globo, indistintamente, por causa da não existência de um planejamento centralizado. A solução para o sistema mundial converge logicamente para o totalitarismo global, uma ordem centralizada num ditador mundial tão bem descrito no Apocalipse de João. Está lá escrito assim, ó, capítulo 13 de Apocalipse, versículos 16 ao 18. E faz que a todos, pequenos, grandes e ricos, e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria.
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem e o seu número é 666. Veja, um ditador mundial. Então, aos que amam a democracia, aos que amam escolher os seus governantes, escolhemos mal, né, irmãos? Diga-se de passagem, nós votamos mal, principalmente aqui no Brasil. E acabamos presos e vítimas de decisões que muitas vezes nos prejudicam. E ficamos pensando, por que eu pus esse homem lá? Por que eu votei nele? Muitos de nós nos arrependemos. Mas até ainda temos liberdade. Esse governo centralizado não vai ser assim. Não vai ter democracia. Não vai ter eleição. Vai ter um rei. Vai ter um ditador. E o mundo vai caminhar nessa direção. Então não é uma boa estar aqui. É por isso que Jesus vai arrancar a igreja. Antes que esse sistema se instale. No momento, irmãos, o anticristo ele não consegue fazer isso. Porque a igreja está na terra. E a igreja verdadeira, não estou falando da igreja nominal, placa de igreja, igreja A, B ou C. Estou falando da igreja. A igreja que o Pai reconhece. A igreja dos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade. Ah, qual é o lugar certo para adorar? Perguntou a mulher samaritana a Cristo. É em Jerusalém ou é aqui nesse monte? E Jesus respondeu, em verdade vos digo, que nem em Jerusalém, nem aqui. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus procura os tais. Deus procura os verdadeiros adoradores. Que Ele ache em nós. Essas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está presente no meio desse povo. Está presente nesse povo. Porque o Espírito de Cristo é o Espírito Santo que está presente no corpo, que é a igreja. E o Espírito Santo detém a manifestação do reino do anticristo. Detém a manifestação do mal. Impede, atrasa essas coisas. O inferno já fez vários ensaios para criar uma ditadura mundial. Lembram de Hitler? Adolf Hitler? Que queria fazer o terceiro Reich e que iria durar mais de 1000 anos. Ele tinha toda a pinta do anticristo. Quem estava aqui, a igreja que estava aqui, com certeza apontava ele como anticristo. Mas era só um ensaio. É só um tipo de anticristo. É só uma pessoa que se parece com ele. Enquanto o Espírito de Deus estiver aqui, a igreja estiver aqui, o governo dele não se manifesta. As coisas não vão mudar dessa maneira. Mas é nessa direção que as coisas caminham. Então, irmãos, eu quero aqui, então, terminar essa exposição da palavra. Quero agradecer mais uma vez aí o acompanhamento de todos. Eu tenho visto os irmãos compartilhando os vídeos, eu tenho visto os irmãos visualizando, e eu estou muito feliz com a audiência de vocês, com o carinho de vocês, por estarem preocupados com esse assunto tão maravilhoso. Então aqui fica a minha despedida, lembrando aos irmãos que nós temos um compromisso com a nossa igreja. Veja lá na página da igreja a conta, o banco, a agência para fazer aí a sua transferência, para que nós consigamos manter a obra de Deus funcionando nesse tempo de crise, nesse tempo de coronavírus. Vamos contribuir para que a nossa porta de pregação da palavra e de manifestação do Evangelho de Jesus Cristo continue aberta. Não vamos ser negligentes. Então aqui eu agradeço a atenção de todos e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Até o próximo estudo, cujo tema eu ainda vou definir. Deus os abençoe.